Seu estilo de vida está de volta e o nosso bate-papo do dia continua, mas dessa vez com a psicóloga Simone Mendes, que vai explicar um pouquinho pra gente como lidar com o desafio da paternidade e da maternidade, que é grande e muitas vezes é muito necessário que esses pais se entendam como seres humanos e entendam as crianças, entendam que elas são normais ou que elas são diferentes, para que consiga lidar com essa situação. Muitas vezes as crianças, elas enxergam os pais como super-heróis e isso pode atrapalhar no desenvolvimento, principalmente quando há uma separação ou quando há um caso de pai que cria o filho solteiro ou mãe que cria o filho solteiro, né? Bom dia, doutora. Bom dia. Vamos começar explicando o que seria esse criar o filho sozinho. Seria completamente sozinho ou a gente teria uma interação de um pai com a mãe, ou do pai com a sociedade, ou do pai com uma outra pessoa que estaria ajudando? Bom, a partir do momento que a separação ocorre, sempre existem essas questões, né? E assombra os pais separados, como vai ser agora a tratativa em relação à educação desse filho. Se não é em caso de morte que houve essa separação, ou se o pai está totalmente distante, essa criança não precisa necessariamente que na criação e no desenvolvimento dela, ela sinta de forma tão enfática essa separação. Né? Uma vez que ela entender que os pais não moram mais na mesma casa, mas que eles vão conseguir conviver de forma tranquila e acompanhar o desenvolvimento dela no dia a dia, ela não vai sentir tanto, né, essa separação como sentiria ela não tendo mais nenhum contato com um dos pais no dia a dia. E de que forma que a gente pode dar essa notícia, por exemplo, no início, né, da situação, quando começa a conversar sobre a separação, quando começa a cogitar esse tipo de possibilidade, como que a gente conta para a criança que quer se separar? Bom, não existe um roteiro pronto, perfeito, que vá anular ou evitar que essa criança entre no estado de sofrimento. Né? Dependendo da idade da criança, tem que se tomar um cuidado de como você vai abordar. Você não precisa ser totalmente sincero em relação às brigas, né? Em relação a algumas questões que levaram a essa separação, mas é importante, sim, que exista uma transparência, né, com essa criança e deixar bem claro que o amor, né, para com ela não vai mudar e que ela não sinta consciente ou até mesmo inconscientemente que ela é a culpada por essa separação. Então, é muito importante deixar isso claro para a criança. Claro que ela vai passar por um processo de tristeza, ela pode reagir de forma muito reativa, agressiva, pode até ter pode cair quanto ao rendimento escolar, pode ter alguns comportamentos regressivos, mas com o tempo, ela percebendo a maturidade emocional dos pais e que o amor para com ela não mudou em nada, ela vai começar a perceber que ela não vai perder os pais, eles só não vão estar morando mais na mesma casa. Para quem que essa notícia acaba se tornando mais difícil? Para a criança ou para os pais? A questão de contar e de ver o sofrimento da criança, né? Porque como o pai sente até mais do que a criança às vezes, ou o sofrimento da criança por estar vendo aquela noção de família que ela tinha ser desmontada? Bom, eu acredito que ambas as partes sofrem bastante, mas a criança, por ela ter ainda está em processo de um desenvolvimento cognitivo, principalmente dependendo da idade ou da fase em que ela esteja, ela sofre mais. Porque nós, adultos, já passamos por outras perdas na vida, já passamos por algumas frustrações, por algumas separações de outros relacionamentos anteriores antes ao casamento. A criança não, ela ainda está tendo contato com esse universo, ela não entende algumas questões dos adultos, então é muito complicado ela entender por que esses pais não se amam mais.
né? Ela vai passar ainda por um processo de luto e os pais muitas vezes conseguem lidar com essa situação melhor do que a criança por conta da maturidade emocional que eles já têm ou que se espera que eles tenham. Esse não entender, não, de certa forma, não mascara a história? Sim, a criança consegue entender nitidamente de que os pais não estão mais juntos, de que eles estão separados? Ou existe uma história, a possibilidade de uma fantasia, por exemplo, na cabeça dessa criança, de que isso pode ser um momento passageiro, ou de que isso não é totalmente verdade, e dessa forma ela não sofreria tanto? É por isso que eu afirmo, é importante sim ser muito transparente com a criança. Não tentar fantasiar, não tentar criar expectativas. Importante também lembrar que antes dos pais comunicar a essa criança sobre a separação, eles precisam ter de fato certeza que não existe mais volta, né? Porque uma vez que os pais brigam, falam em separação numa semana, na outra reatam, na outra semana estão se separando novamente, essa criança vai ter um desenvolvimento psicológico muito afetado por conta dessas idas e vindas. Né? E aí ela vai perder a credibilidade em relação ao que os pais estão falando para ela. Então, primeiramente, ter certeza que de fato, não tem mais volta, a separação ela está concretizada. Realmente vai acontecer. E aí você comunica, os dois comunicam a criança, procurando não só na fala, mas no dia a dia e naquele momento passar bastante amor para que ela de fato acredite que em relação à afetividade dos pais e que ela não é a responsável por essa separação. E quais seriam as consequências psíquicas para a criança em relação a essa separação? A partir do momento de separação? Algumas, elas começam a ter alguns comportamentos regressivos, passam a fazer xixi na cama, se não faziam mais, podem ter um rendimento escolar, podem passar a ter algumas notas baixas, podem ficar mais tristes, isoladas, caladas, introspectivas, né? Isso de fato pode ocorrer, vai depender muito da forma como cada criança vai absorver essa separação. Hoje a separação ela está muito nos nossos dias atuais, ela consegue até mesmo conviver com outros colegas de classe que os pais são separados. E se ela tem a oportunidade de ouvir desses colegas que os pais convivem de forma pacífica, que eles têm duas casas, duas mães, dois pais, que convivem de forma tranquila, ela também passa a se sentir tranquila em relação a essa nova fase da vida dela, essa nova adaptação. E esse nosso novo modelo seria uma responsabilidade social? Nós deveríamos ter como responsabilidade social informar as pessoas de que existem novos modelos, de que existem pais separados, e até para preparar uma criança ou uma pessoa que não está tão acostumada a esse tipo de modelo para receber as outras? Sim, nós chamamos esse de modelo mosaico, né? As famílias mosaicas. Você tem que conviver agora com uma nova esposa, uma madrasta, um padrasto, outros irmãos, né? E você tem que se adaptar a dois estilos de vida. Numa casa as regras funcionam de uma forma, na outra casa as regras são de outras. Por isso que existe uma responsabilidade muito maior na criação dessa criança, por conta de que não se crie uma confusão emocional por conta desses dois ambientes. Os pais precisam, de fato, estarem dispostos a estarem constantemente conversando. Se não existe mais amor, se o casamento acabou, mas eles têm que ter uma percepção que isso não deve interferir quanto à criação e desenvolvimento da criança. Então, o amor ele tem que estar acima de tudo, né? Porque a partir do momento que os dois entendem que esse amor pelo filho é maior, eles vão juntos encontrar formas de estabelecer uma relação saudável para que a criança possa vivenciar dentro dos dois ambientes uma vida mais normal possível. E como a gente pode inserir essa criança dentro desse novo ambiente? Quando a criança tem duas casas, por exemplo, né? Tem duas famílias e aí a família do pai consegue se relacionar novamente, o pai consegue se relacionar novamente com uma nova mulher e a mãe consegue se relacionar com um outro homem. Como que a gente insere a criança nesse contexto? De forma que não agrida, né? Porque
Pode parecer, falando é muito simples, né? Eu sei que na prática é complicado, mas a base é o diálogo. A base é a comunicação constante, a base é as demonstrações de carinho, a base é as demonstrações de amor. Se ela entende que naquele lar e naquelas novas figuras de família, ela encontra amor, ela se sente recebida, ela com o tempo ela vai começar a se abrir a esse novo conceito de família. Não adianta só na fala os pais dizerem que nada mudou. Realmente no dia a dia, quando eles se conversam, quando eles vão falar sobre a escola que a criança vai estudar, sobre aquela viagem, sobre as negociações do dia a dia, a criança tem que sentir que existe um respeito entre eles, né? E aí ela vai começar a absorver que realmente ela pode ficar tranquila, que nada mudou e que ela não é a responsável pelaquela separação. Nós vamos para um breve intervalo, mas quando nós voltarmos, o nosso bate-papo continua. E se você ainda não participou, por favor, manda a sua pergunta, o seu questionamento ou a sua sugestão. A gente espera por você.